irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco por todo esse tempo e por toda a nossa vida. Que tenhamos assim um encontro assim maravilhoso. Eu me sinto bem em estar com vocês. Eu me sinto assim muito gratificado pelo convite. E sempre deixamos a lembrança que nós dirigimos uma pequena instituição que completou 8 anos agora, 15 dias passados, no dia 20. E a Sociedade Espírita Vinha de Luz. Nós estamos também indo muito bem, obrigado, tá? Com a ajuda de vocês, tá bom? E o objetivo dessa casa era a divulgação da doutrina, era também uma parte que eu estava interessado a fazer o estudo profissionalizante, mas o estudo é muito difícil agora nessa época por causa das leis, das aprovações de toda a documentação, é melhor desistir. Aí eu desisti e vou deixar para a próxima encarnação. Como eu sou reencarnacionista, o povo também vai deixar para aprender a profissão comigo, né? No futuro, bem próximo, né? Nós estamos assim muito felizes. O assunto não é o que vocês queriam, mas quem está mandando sou eu, não é isso? Então tem que ser o que eu quero. Tem que ser o que eu quero. Quando às vezes o assunto não é um assunto assim que esteja fora do Evangelho ou obras póstumas, aí eu pego de qualquer jeito. Pode se estar programado ou não está. E quantas vezes eu chego na casa espírita, o tema é outro, eu fico calado, né? Não sei o que é, não tem nada a ver com isso, aí daqui a pouco eu pego, assumo e vou embora, né? Porque a gente já tem tanto tempo na doutrina que certas partes do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho, a gente já não tem tanta dificuldade, né, de expor. Então, nós estamos felizes. E hoje nós estamos aqui com Evangelho capítulo 8, que fala sobre os que têm puro coração, é o título do capítulo. E o assunto que nós vamos conversar é sobre o escândalo. Se vossa mão for motivo de escândalo, cortai. É preciso que a gente tenha uma coragem muito grande, né? Porque se a gente for tomar uma decisão dessa, vamos ficar todos deficientes, vamos? Porque quem é que está aqui nesse salão que tem as mãos puras? Quando eu era criança, eu fui me confessar. Eu não sei se eu tinha dado uma pedrada num passarinho ou numa galinha no quintal, e eu tinha que confessar o pecado ao padre, né? Custa o que custar, tinha que ser honesto, né? Aí eu confessei ao padre que tinha cometido aquele pecado. Aí o padre disse: meu filho, preste bem atenção às suas mãozinhas. Eu estava com uns 13 para 14 anos. Aí preste bem atenção às suas mãozinhas. Deus fez para que você usasse elas sempre para o bem. E eu peço encarecidamente que você, de agora em diante, não se esqueça. Mas de lá para cá tem dado um trabalho danado para mim tomar conta das minhas mãos, né? Que sacrifício que a gente tem, né, para não errar. Porque o erro, esse escândalo, é muito difícil mesmo. E Jesus, naquela época, ele sabia da dificuldade que existia, porque entre os judeus, no judaísmo, a questão do olho por olho era muito forte, a pena de talião. Então, quem errasse já sabe, não tinha erro, não tinha perdão. Até hoje, em algumas regiões, na Turquia, em alguns lugares, ainda quando a criatura erra, se foi com a mão, ainda é amputada a mão, né? Porque ele sabia que seria assim muito difícil da pessoa continuar errando. Aqui no interior do Brasil, lá no Nordeste, eles pegaram, numa certa época, querer punir com a marca. Quando a pessoa cometia um erro, roubava animais, as coisas, eles pegavam aquela marca que ele tinha na fazenda e marcavam no rosto da pessoa com ferro em brasa. E a pessoa ficava marcada para o resto da vida, né, com aquilo. A única solução era se mudar, porque continuar cometendo o erro
era justificado, era identificado aonde ele chegasse. Existiam pessoas que amarravam o lenço em cima daquela marca, que é uma marca que fica, só desaparece quando a gente desencarnar. Então esses crimes, essas coisas que existiam, eles pensavam que escândalo era só esses erros que a pessoa comete. Mas Jesus não queria, não se referia a isso. Jesus se referia a todo tipo de escândalo, qualquer coisa. Até na lei de Moisés mostra que até por pensamento nós cometemos escândalos, não é? A gente às vezes não fala. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito, vocês não, de falar mal da vida alheia. Vocês não têm esse hábito, tem? Ninguém tem. Eu sei, aqui a pessoal são tudo bonzinho, mas eu tenho. Tem duas coisas que eu sempre confesso em público. Eu gosto de falar da vida dos outros e ser intrometido. Sabe, além de falar, eu me intrometo ainda, às vezes, nos assuntos. Quer dizer, eu sou escandaloso, tem essas duas vezes que eu estou falando, meus escândalos, mas tem os outros, né? Ainda tem mais. Eu gosto de falar com vocês, todos são bonzinhos. Então, essa forma de escandalizar, naquela época, ainda não tinha sido evidenciada, ela não tinha vindo à tona, ninguém sabia. Então, quando Jesus, em pouco tempo, começou a botar em prática os seus ensinamentos, foi pouco tempo, gira em torno de 3 para 4 anos, chegou 4 anos. Aquilo escandalizou, aí foi motivo de escândalo mesmo. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, perdoai aquele que vos fere e calunia, quer dizer, se eles achavam que era o escândalo, a calúnia, e se era o escândalo roubar às vezes até a paciência dos outros, aquilo que Jesus fez danou, né? Já imaginou que escândalo falar numa sinagoga, no templo, repleto de sacerdotes, de grandes líderes religiosos do judaísmo, Jesus chegar e falar uma besteira dessa. Então, outro dia eu estava lendo e conversando sobre esse assunto da vida de Jesus, que existe muito bem narrada numa obra Maria de Nazaré, e nessa obra Maria que conta a história, né? E ela conta a história justamente desses escândalos, porque quando Jesus lançou essas ideias de amar os inimigos, aquele que não nascer de novo, não entra no reino de Deus, foi escândalo. Foi um escândalo muito pesado, muito difícil, que não foi perdoado. E por isso Jesus começou a ser vigiado para que ele pagasse no olho por olho, e foi justamente crucificado por causa dessas coisas. Não deu tempo a ele explicar, e o mandato dele era pequeno, não deu tempo a explicar. Então, para eles foi um grande escândalo que Jesus veio causar à sociedade judaica. Naquela época, os costumes também, quando você viajava 2, 3 dias de viagem, quando chegava lá, era língua, era costumes, era sociedade, eram as interpretações bíblicas, era tudo diferente. Eu até esses dias estava conversando sobre esse assunto com a pessoa, e a pessoa disse, não, tem que prevalecer o que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, custa o que custar. E eu não gosto de obedecer o Velho Testamento. Eu sou uma pessoa que eu falo assim em público sem nenhum medo de errar. Eu não vejo razões para mim fazer palestras sobre o Velho Testamento, o que é muito difícil, muito complicado, gente, você obedecer os critérios do Velho Testamento. E é quando Jesus lançou essa mudança, Deus me acude, né? Porque o Evangelho de Jesus foi explicado nessas pequenas pinceladas, e o povo ficou à deriva, a gente não ficou esclarecido. Eu, por exemplo, eu estudo o Espiritismo já vai para mais de 50 anos e continuo estudando. Meus livros são tudo assim, tudo riscado, tudo. Esse Evangelho aqui deve estar com mais de 20 anos, 30 anos. Eu já engordei outros, deixei, quando fica gordo não pode mais andar, né? Aí eu deixei lá, botei esse outro aqui na valha, está aqui, ó, todo riscado, todo anotado, porque eu estou esse tempo todo estudando. Eu estudo o Céu e o Inferno, o livro Céu e Inferno, eu estudo o livro dos Espíritos,
eu comecei a ler essas obras sem ser espírita, comecei em 58, não era espírita ainda, mas até hoje eu leio. Quando eu tenho tempo, eu vejo os expositores fazendo palestra, eu escuto, dou atenção para ver quais são os pontos de vista deles, né, a respeito, às vezes vai trazer algum esclarecimento. E nós encontramos tanta dificuldade, agora imagine, eu venho convivendo, quando eu comecei a conhecer o pessoal espírita em 1962, aproximadamente, as pessoas com quem eu me encontrei, 2 eram professores do colégio militar, um até de Resende, um coronel, e o outro era uma pessoa muito conhecida do movimento espírita, que era um tal de Jorge André, é uma pessoa que não conhece muito do espiritismo, não é isso? Dr. Jorge André, ele é médico, psiquiatra, clínico geral, foi médico das Forças Armadas, está com 90 e tantos anos agora, já está quase completando 100, mas era uma enciclopédia e é escritor espírita, orador especial. Eu me sentava no banquinho junto com ele. Outra pessoa que me ajudou, Nilton Gonçalves de Barros, também era diretor do Colégio Pedro II. Então, pessoas maravilhosas que eu nunca fui de estar perguntando muito, de estar especulando muito, eu sempre fui de observar, ver os que sabia fazer para mim aprender, sempre fui assim. E logo que eu entrei para o centro, me chamaram para aplicar passe, 6 meses depois, e eu comecei a estudar mediunidade, fazer tudo, participar de tudo quanto era seminário que aparecia, para hoje eu continuar ainda aqui com vocês. E eu me orgulho porque eu sou o espírita mais velho que existe aqui na área, né? E ainda atuante, né? Eu ando me arrastando, mas estou aqui. Mas é com muita honra, com muito carinho. E eu faço tudo, esse esforço, esse carinho que eu tenho, para ver se a gente diminui as interpretações, para a gente não deixar dúvida. As pessoas me procuram, vão lá em casa, na rua, onde quer que seja, a minha neta diz, aonde eu vou e está sentado, tem sempre uma reunião espírita. As pessoas começam, seu Maceió, aí se transforma, só falta fazer oração, ler a página de abertura e começar, né? Aí vai tudo de novo, dá muito trabalho. Então acontece o seguinte, esses escândalos, eles sempre existiram no meio espírita, nas crenças religiosas, na nossa vida, queira ou não queira, faz parte de nossa vida, não é? Queira ou não queira, todos nós temos problemas. Mas muitas vezes tem uns que são um pouco assim envernizados, tem pessoas que não demonstram, né, erro nenhum, não tem escândalo nenhum, mas às vezes o escândalo é interno, né? Eu não sei se eu posso me meter na tua vida, pode, né? Mas eu sempre só pode tudo. Eu sempre procuro uma pessoa para me interferir, né? Não disse que eu sou intrometido, é para a gente ver de perto que às vezes a gente faz a pergunta às pessoas, e você não erra, e quando erra, perdoa, aí a pessoa, vamos dizer que seja você. Aí você diz, não, eu não perdoo, seu Maceió, porque eu não erro. Não é linda essa resposta? Linda. Linda a resposta. Mas não se aplica, né? Mas isso eles não tem nada a ver, só nós dois. Tá bom? Então acontece justamente isso. Ninguém erra. Eu já perguntei a pessoas letradas, pessoas intelectuais, espíritas, e como é que fica o perdão? A pessoa diz, eu não me preocupo com perdão, toda vaidosa. Por que é que eu não se preocupo? Porque eu não erro. Eu sempre ajo consciente. Confúcio, porque ele sabe chinês, ele falava já antes de Cristo, alguns anos, que todos nós erramos porque não pensamos antes. A maioria dos erros e escândalos da nossa vida foi por falta de uma observação antes, né? Joana de Ângela, Andréa Luiz e outros hoje, eles aconselham que quando a gente for errar, que a gente sabe às vezes quando vai errar, quando a gente for errar, pense 3 vezes. Naquela época perguntaram ao sábio chinês quantas vezes a gente deve pensar sobre o que vai fazer. Ele disse, se possível for, até 10. Naquela época, né?
Hoje não, hoje está mais moderno, até 3. Né? Mas a gente erra consciente, erra. A maioria das pessoas erram consciente. E os que hoje estão na doutrina têm muito mais consciência do que está errado. A gente nota mesmo. Tem pessoas que até falta o trabalho no centro, aí quando falta o trabalho, que passa 2, 3 dias, ou uma semana que chega, não, eu não vim por causa disso, dá aquelas desculpas esfarrapadas, né? E é uma coisa muito comum, acha que foi uma pequena falha, não é nada disso, é que a gente não está colocando em primeiro lugar as coisas de Deus. Então predomina dentro de nós os nossos costumes. Nessa quarta-feira a gente estava estudando o livro Estudando a Mediunidade, lá no centro, aí eu tive que recorrer ao primeiro capítulo desse livro, que fala sobre a era do espírito e a era da matéria. Então nós passamos por várias eras, mas as 2 eras que mais se aproximam da nossa convivência agora é a era da matéria e a era do espírito. Essas 2 nós estamos numa espécie assim de transição íntima, não é mundial não, nós estamos nessa transição. Nós já tomamos uma decisão hoje de sair de casa e vir para o centro, porque está havendo uma ligeira preocupação com a nossa vida espiritual, não é isso? A gente vem ao centro só porque vem? É porque a dona Chica falou que vai ao centro porque você está com encosto? Não, porque quando a gente vem sempre por detrás desse ligeiro argumento, existe a nossa mediunidade, existe a gente preocupado com o desencarne. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente fica pensando, quando eu morrer, para onde vou? É o caso da irmã ali, né? Você tem trabalhado, se esforçado tudo, né? Eu disse, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, não é? Não dá a impressão que a gente perde o tempo? Quando a gente vai, quando chega a um certo ponto, né? Uma vez eu fiquei preocupado se eu vou morrer. Comecei a me preocupar com isso. Há uns 15 anos passados, mais de 15 anos. Aí eu disse assim, gente, eu vou morrer, como é que vai ser? Meu problema sério. Primeiro, porque a gente não está realizado. Eu tinha que ter comprado um helicóptero para viajar, para não pegar o trânsito, eu tinha que ter um iate, tinha que ter uma casa de praia, né? Eu não pude comprar nada disso. Eu disse, eu vou morrer, tinha vontade de ser pai de família, ter 3 filhos, eu só tenho um. Quer dizer, aquelas coisas todas, tudo sem realização. E quando a gente está sem se realizar, o nosso desejo não é realizar-se? É. Mas quando a gente se realiza, que já terminou de se realizar, ela está jovem ainda. Mas quando termina de se realizar, a gente quer se deliciar do que fez, não é isso? Mas não dá tempo. A gente às vezes é surpreendido, não é teu caso não, tá? Vai pensar que você vai morrer a semana que entra. Quer dizer, quando não é possível, lá vai embora a gente para o mundo espiritual, não se completou. Então, os ensinamentos de Jesus era para que a gente despertasse a nossa consciência espiritual e material, não se gastasse para a vida material, para não se comprometer com a vida espiritual, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo é esse. Nós estamos aqui trabalhando, o alimentar-se, a casa, as coisas, os costumes, tudo faz parte da vida material. Mas a vida espiritual, essa, a gente tem que ter um zelo todo especial. Então, naquela época, quando eu estava preocupado em morrer, os espíritos falaram para mim, eu ia andando assim pela estrada, o espírito chegou para mim e disse, olha, você não se preocupa, que as 2 atividades você vai continuar, logo 2 meses depois que você morrer, você vai voltar para continuar. Eu até gostei da ideia, né? Porque eu fico já tranquilo, né? De voltar para dar atenção ao que eu faço. Alguns amigos espirituais desencarnaram e muitos voltaram para contar a história. E hoje nós estamos aqui
vendo que esse ensinamento de Jesus era para a gente se libertar dessas condições infelizes, porque nós alimentamos verdadeiras viciações mentais. Eu estava falando que eu disse a vocês, tirei vocês da culpa, falar mal da vida alheia por pensamento, né? Não é isso? Quer dizer, eu às vezes descia para a cidade no ônibus 397 e ia falando mal da vida alheia dentro do ônibus, né? Aí eu peguei, tomei nota do que eu estava fazendo, eu guardei isso, tomei nota, sempre onde eu ia com um livro na mão, uma bolsa, caneta, tudo, até um dicionário que eu não sabia falar e não sabia dos sinônimos das palavras, e eu já estava na doutrina, eu tinha que aprender a fazer tudo e rápido, né? Aí nessa arte de tomar nota, tomei nota daquilo e deixei guardado. Quando eu encontrei com a pessoa que eu estava falando mal, a versão foi outra. A pessoa chegou para mim tão alegre, afável, meigo. Eu disse, desgraçada, né? Você, desgraçada de mim. Como é que eu tive uma imagem tão infeliz de uma pessoa tão boa, né? Eu deixei isso escrito e guardei. Porque muitas vezes na nossa vida acontece isso. Joana de Ângeles chama de viciações mentais. E hoje, até a psicologia moderna, ela está apontando esse despertar em nossa consciência. O que despertar é esse que eu lembrei do livro Estudando a Mediunidade? É porque nós estamos fazendo essa ligeira mudança dos nossos conceitos de vida, mudando da era do espírito, da matéria para a era do espírito. Então nós começamos a nos preocupar com o que nos espera, não é isso? Todos nós estamos preocupados com o que está nos esperando do outro lado. Por quê? Porque antes a gente não tinha preocupação. Aqui no início do Evangelho mostra justamente isso direitinho. Jesus deixou os ensinamentos, mas ficou no ar. Não deu tempo a explicar. E nós hoje, com a doutrina dos Espíritos, nós estamos sendo esclarecidos para esse fim. O nosso progresso depende muito dessa nossa tomada de consciência. Nós estamos parando para uma reflexão. É como se a gente faz uma viagem muito grande, paramos debaixo de uma árvore, no meio da rodovia, para fazer essa meditação, para descobrir se nós já estamos preparados para continuar essa nossa trajetória. Então a Joana aconselha que a gente procure refletir sempre quando tiver tempo. E isso é uma coisa que nós não podemos perguntar aos outros. Se eu chegar perto de você e falar sobre a minha personalidade, você vai assinar. Agora mesmo você falou rindo, toda feliz, porque tu não sabe com quem está lidando, né? Ele falou toda feliz, eu estou apresentando no Maceió, aquela coisa toda, mas, né? Depois tu vai pagar o pato. Então acontece o seguinte, eu não posso chegar, e a senhora, eu admiro muito o Maceió, não é isso? Mas por fora, por dentro de cada um de nós, a nossa pessoa é outra. E essa outra pessoa nós podemos analisar de perto com um carinho todo especial, porque todos nós, às vezes, nós estamos vendo agora no mundo essa transição, pessoas. Ultimamente eu tenho me preocupado com um pensamento meu da minha infância. Quando eu era criança, até 12, 15 anos de idade, eu pensava que as pessoas se formavam para ajudar os outros, para enobrecer os outros, para trazer a felicidade para os outros. Eu achava isso, era tão bonito, não era meu pensamento? Nós estamos vendo isso agora. Tem pessoas que têm 2, 3 faculdades com a finalidade só de enterrar o outro, não é? Nós não estamos vendo isso agora? Você vê algum pobre assumir uma cadeira dessa que está sendo escandalizada? Isso que está acontecendo agora é escândalo para todo lado, não é isso? E são pessoas pobres, humildes, que estão cometendo esse escândalo?
Não. Até os que eram humildes tiraram a capa da humildade, vestiram a capa da infelicidade para servir de escândalo. Na minha infância, eu tive um político, quando eu estava com 16 anos, eu cito o nome dele com todo orgulho, que era José Américo de Almeida, lá na Paraíba, e esse José Américo de Almeida, ele era um político de verdade. Ele vestia uma roupa de motorista particular do estado daquela época, usava uma roupa de caque, eu usava aquela roupa especial padronizada, camisa de 2 bolsos, assim. Ele se vestia daquele jeito e saía com o motorista, andando no estado da Paraíba todo. Em todo canto que ele chegava, surpreendia, porque existia, naquela época, já existia esses escândalos. Eu estava com 16 anos. Às vezes, a crise de seca, infelicidade, e as pessoas com carro-pipa vendendo uma lata de 20 litros d'água, que eu cansei de comprar, por 2 cruzeiros, que era R$2.000 naquela época. Para a gente adquirir esses R$2.000 era um sacrifício. E às vezes esse governador, ele vinha e entrava na fila com a lata na mão, para comprar a água que era para pegar os funcionários do estado e mandar eles embora. E naquela época, agora eu imagino, se modernizou tudo, né? Agora as pessoas têm 2, 3 faculdades, tudo bem vestido elegantemente, servindo de escândalo escancaradamente. É nos templos religiosos, é nas casas de oração, e a gente às vezes fica pensando, Jesus não falou isso com tanta precisão, não foi? Por que é que nós até hoje não aprendemos? Teve esse período nosso da Revolução, até criaturas maravilhosas, religiosas, se envolveram com esses escândalos políticos que aconteceram. Então nós estamos vendo que o escândalo vai continuar existindo. E esse escândalo, a menina ali olhou para mim bem sério, está querendo saber qual é o motivo do escândalo. Foi ela, essa que está com a mão no queixo assim, que perguntou. Ela está perguntando para que serve o escândalo. Escândalo serve para alguma coisa, gente? Hein? A outra ali disse que não. Serve para nada? Serve. Serve para punir o infrator. Porque eu estou te falando, que quando eu tinha 16 anos já existia esse escândalo. Quem sabe se algumas dessas vítimas não já foram para o mundo espiritual e voltaram. E eles precisam de ser vítima do escândalo. Porque Jesus disse, ai daquele porque o escândalo vier. Mas para que a pessoa puna o infrator, é preciso que haja o escandaloso. Essa quantidade de escandalosos que existem no mundo vai aumentar ainda, gente. Não adianta fazer reza forte, não. Eles vão nascer, eles estão nascendo. Porque se você prestar atenção por onde nós andamos, vocês quando tiver tempo que passar essas lembranças do passado, agora tem uma comissão da verdade, quando passar a Segunda Guerra, quando passar alguma coisa da Santa Inquisição, que era o Santo Ofício, punir em nome de Deus, milhões de pessoas sendo punidas em nome de Deus, assadas na fogueira. Eles pegavam a pessoa, amarravam no chão, atavam com tiras de sola os pés, botava chapas de ferro quente no fogo para fazer jura, para renunciar à religião que eles tinham. Eles retalhavam a sola dos pés das pessoas com chapas de ferro em brasa. Quer dizer, hoje sou eu que estou furando os olhos com espeto em brasa, mas amanhã vai ser eu que vou receber esse ferro em brasa em minha vida. Diz esse espírito cheia que tudo que está acontecendo na atualidade está certo, não tem nada errado.
Agora, a única coisa que tem de importante é que nós hoje estamos dentro de uma casa espírita. E dentro da casa espírita nós estamos aprendendo a não levar em consideração com rigor nem com violência o que está acontecendo. Nós devemos encarar com brandura para a gente não se enfileirar aos ruins, aos maus. Porque nós estamos agora recebendo a graça de Deus para contagiar os outros com a nossa beleza. Então o escândalo vai continuar, vai. No mundo espiritual está assim de pessoas comprometidas com o destino. Nada mais são do que pessoas escandalosas, que escandalizaram a sua própria vida. E no Evangelho, como diz assim, alguém se escandalizar um desses pequenos que crê em mim, melhor que fora-lhe atado o pescoço, mais uma densa moz que de um arno que faz girar, e como isso lançasse fogo no fundo do mar. Que o crime seria tão escandaloso que era preferível a pessoa morrer. E a interpretação desses ensinamentos de Jesus fez com que igrejas, comunidades, colocassem em prática todo esse ensinamento de Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Aqui, a dificuldade nossa é essa questão que a gente fica pensando, gente, não é possível, tanta barbaridade, tanta coisa que está acontecendo, mas é o cumprimento da lei. Mas a justiça divina não está vendo isso? Está, gente. E ela só está para nós espíritas, beleza? Vamos falar baixinho para os outros escutar. Porque nós somos espíritas, existe um tal de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é que você tem liberdade plena de construir o teu destino. Então hoje, quando nós estamos sendo vítimas, é porque nós estamos comprometidos com o nosso passado, entenderam? Ninguém paga pelo que não fez. Se aí havia justiça, é injustiça mesmo. Ninguém paga. Todos nós estamos pagando por causa disso. Aí a pessoa diz assim, mas não é possível, tem coisa aí. Eu conto a história, eu vi na televisão, quando estava mostrando uma reportagem sobre uma velhinha que todo domingo ia para a igreja, por uma rua que não passava carro, com um netinho dos 6, 7 anos. Aí quando é um belo dia, uma carreta não sabia e entrou por aquela rua sem saber que era proibido trânsito. E quando a carreta entrou na rua, não teve mais jeito de se controlar, desceu desenfreada, passou por cima da velhinha e do neto. Caiu dentro de uma vala e no escândalo não foi maior porque ela ficou enganchada. Aí as pessoas dizem, a dona era religiosa, a criança era inocente, não é isso? A dona era religiosa, todo domingo ela ia para a igreja, a criancinha era inocente. Como é que pode? E aonde é que está Deus? Né? Onde é que está Deus? A senhora sabe? Onde é que está Deus? Se ele estivesse no apartamento, ele estaria na janela olhando, né? Com as besteiras que a gente faz, não era? De braço cruzado, olhando assim, debruçado. Porque nós agimos com plena liberdade, gente. A pessoa, causas atuais das aflições. As causas atuais das aflições está nas reflexões do nosso passado. Quem fomos nós no passado? Eu tenho medo danado do meu passado. Não tenho medo do futuro que eu estou fazendo agora. Mas eu tenho medo, eu devo ter uma herança muito grande para trás, guardada. E eu sei lá, às vezes eu ando na rua, olho no padre, outro na missa, com medo do carro me atropelar, porque eu já devo ter atropelado alguém em vidas passadas, não nessa.
Eu já fui tudo. Então até fiz parte do movimento da Santa Inquisição, tudo. Mas agora eu estou bonzinho, pregando evangelho, fazendo tudo que tem direito para servir a Deus, mas só Deus sabe. Tenha cuidado com não desprezar um destes pequeninos, porque é o que acontece. Hoje a gente vê o menosprezo, a falta de consideração, de respeito. O Papa visitou uma nação africana que os pobres não têm direito nem de vir para a beira da estrada, das vias principais, uma avenida parecida com a Avenida Brasil. Mandaram fazer uma cerca de arame de um lado e de outro, com fios de arame juntinho, porque os pobres não tinham direito de vir. Agora, até quando essas pessoas ainda vão ser torturadas, sacrificadas com a fome, peste de mosca sugando as pessoas vivas, o governo andando no carro de luxo, tudo. Aquele imperador Salazar, ele uma vez veio aqui no Brasil, e quando ele chegou aqui no Brasil, alguém foi lá e tomou o mandato dele. Foram ver, ele tinha mansões, tudo de ouro, de 18, 20 quilatos, prata, as coisas dentro de casa eram presas de elefante, de marfim, ossos especiais, uma riqueza fora do comum. O povo tudo na miséria, na pior miséria do mundo. Aí foram ver, estava o desastre. Agora tu imagine, quando será que essa pessoa vai pagar por esse crime? E ai daquele que se manifestasse na via pública, ele mandava tirar a vida. E que nós estamos vendo, já passou isso aqui no Brasil, agora nesse movimento político de 64, foi torturado 28 mil pessoas, torturadas mesmo, de verdade. Desapareceu outras quantidades, né? E muitas perderam a vida. E a gente pergunta, quem fez isso? Existia carrascos desses que fazia isso sorrindo. Nós hoje a gente fica assim olhando, gente, tem muita gente, vamos usar o termo bem pesado, tem muita gente ruim, má, no mundo espiritual querendo nascer. Eles estão na fila para nascer. E às vezes são parentes nossos que estão esperando uma oportunidade. Não está vendo agora uma série de evitar família. As famílias não querem mais produzir filho, mas cada família que está evitando está ficando na fila para trás. Está ficando. Porque os parentes nossos que tiver que nascer na nossa consanguinidade, eles vão nascer. Hoje ou amanhã. Nem que seja daqui 2, 3 encarnações, mas vai nascer. Eles ficam esperando. O tempo passa, mas a fila continua crescendo. E aí pergunta, e o escândalo, como é que fica? O que está evitando? Tem pessoas que se casam, preferem um cachorro. Tem outros que se casam, vou criar 2 gatos. Tem outros que se casam, só vou ganhar filho depois de 6 anos de casado. Aí quando chega 6 anos de casado, o útero já está violentado, não produz mais, entra em pânico, entra em desespero. O que é que está acontecendo? Todo tipo de escândalo continua entre nós. Mas é bom a gente deixar de falar nisso, né? Está muito ruim o assunto, né? Se vossa mão for motivo de escândalo, cortar. Como eu falei brincando, já imaginou se for cortar a mão de cada um que erra? Às vezes até no peso. Há pouco tempo eu passei uma decepção. Eu mandei a pessoa fazer uma conta, eu devia, parece, R$8, a pessoa cobrou 22. Eu fiquei com tanta vergonha da pessoa, que eu não tenho jeito de olhar para os olhos da pessoa. Como é que a pessoa vai tirar de outra pessoa tão pouco, se enganar com tão pouco? Capaz de roubar R$5, o que é que vai fazer isso na vida da pessoa, não é? Não podia ser digno, não é? E com dignidade a gente cresce mais depressa, eu tenho certeza. No sentido vulgar, o escândalo se diz toda a ação má
ostensiva que vai de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está só na ação de si mesmo que eu estou falando, mas na repercussão que passa. Às vezes a repercussão, às vezes o escândalo foi essa pequena dívida que a pessoa foi cobrada em mim. Mas a repercussão que existe sobre isso. Meu irmão, ele sempre falava, o pior do escândalo é a manchete. Quando a pessoa sai divulgando a todo mundo, né? Uma vez passou na televisão um filme que falava sobre era uma moça que tinha sido ultrajada, e o pai da própria moça saiu espalhando. Toda vez que ele ia no barbeiro é o lugar melhor que existe, né? Toda vez que ia no barbeiro, chegava lá, contava aquela história, e aquela história saía tendo repercussão, né? O nome do filme era Seduzida e Abandonada. Abandonada pela própria família, pelo pai, por todo mundo. O pai fez um escândalo que assustador. Quer dizer, às vezes não era tanto, não é? Se ele tivesse acontecido aquela coisa e ele tivesse ficado calado, não tinha provocado tanto dano moral igual aconteceu. E é preciso que haja o escândalo, como eu falei, no mundo, disse Jesus, porque imperfeito como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Se não existir, eles vão continuar. E como é que a gente vai frear? Volto para você de novo. Como é que a gente vai frear isso? Quando a gente for vítima. Não existem pessoas que vai, chega um ponto que diz, ai meu Deus, aí nessa hora a gente começa a mudar. A gente começa a refletir. Já não aguento mais. Não aguento mais. Às vezes o vício, o fumo, a droga, essas dependências, que é motivo de escândalo, a pessoa chega a um ponto que não aguenta mais. Quando não aguenta mais, ele grita por misericórdia. Existe agora até esse problema do celular. A moça pediu que a justiça mostrasse um jeito, que ela largou o marido, 3 filhos, largou a casa, voltou para a casa da mãe e do pai, mas a digitação do celular não deixava ela viver. Ela pediu a Deus que tivesse misericórdia, e foi na justiça e pediu, o que é que eu devo fazer? Aí o juiz, o advogado disse, a senhora procura uma instituição de caridade e se interne. Porque quando ela sentiu, porque você tem amizade do filho, abandonou o filho, tem amor acima de tudo, quem é que não gosta da mãe da gente? Abandonou a mãe, pai lá, comida, às vezes passava 24 horas digitando o computador, quando saía de um, pegava esse tablet e botava na mão e ficava, e já estava doente, cansada, correndo de fome, seca. Quando isso acontece, ai daquele que o escândalo ele é. Nós temos a passagem da vida de Jesus. Judas sempre foi falso e fingido. Se juntou-se, Judas Iscariotes, se juntou-se a Jesus para examinar a vida de Jesus, para ver as particularidades da vida de Jesus. Só ele, em se juntar a Jesus para ser um hipócrita, falso e fingido, já estava cometendo o escândalo. Mas o escândalo maior foi trair a pessoa mais importante que apareceu na vida dele naquela época. Depois que ele analisou o valor do dinheiro, não teve valor nenhum, 30 moedas. Depois que ele analisou perder a amizade, a reputação com aquele amigo tão importante que todo mundo queria, ele se decepcionou. Só que ele não tinha uma ideia da vida espiritual. E ele retorna ao mundo espiritual através do suicídio. E quantas pessoas acontece isso por aí? Quando chega no mundo espiritual, que dá de cara com a verdade, aí, com a verdade mesmo, verdadeira, como se diz, o ditado que é a justiça divina, ele quer nascer. Nascer para quê? Para corrigir o escândalo, né? E assim sendo dirão, o mal é necessário que durará sempre, porquanto se desaparecesse,
Deus se veria privado. Se não existisse escândalo no mundo, não existia meio da gente punir um ao outro. Não existe meio. É preciso que haja um escandaloso para que eu seja vítima. É difícil da gente entender, mas a lei de Deus se apoia em cima dessa causa. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos instintos foram utilizados, que a pessoa nasce e pede para ter uma vida, mas não sabe que vai passar. Porque quando nós reencarnamos, segundo André Luiz no livro Missionário da Luz, a gente pede para nascer, é o ponto número 1, para conviver e desencarnar por tantos anos, é o número 2. Mas a gente não pergunta que caminho nós vamos percorrer. Muitas vezes a gente se esquece desse detalhe. Entre o ponto 1 e o ponto 2, a gente tem uma trajetória de convivência, não é isso? E a gente às vezes vai conviver com as pessoas que estão com essa responsabilidade de punir o infrator. Inconsciente, não tem consciência. Tem pessoas que pensam que a pessoa faz isso consciente, cheio de autoridade, mas não é. Já está encerrando? Tempo? 8h15. Tá. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no último item, se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai. Quer dizer, isso não significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. Então, nós encontramos toda causa de escândalo dentro dessa obra de Joana de Ângeles, em Viciações Mentais, capítulo 31. Viciações Mentais, é como é o livro, todo riscado, todo riscado, né? Nascente de bênção, viciações mentais, o hábito doentio de elaborar pensamentos perniciosos gera construções profundamente perturbadoras que se transformam em tormentos involuntários na casa mental. Todo projeto a gente vê que tem pessoas que não tem problema nenhum e é depressiva, porque as reflexões de angústias, elas nos acompanham. Buda, aquele famoso espiritualista, ele dizia que as nossas imperfeições são semelhantes à sombra em um dia de sol. Para onde a gente vai não leva a sombra? Para onde a gente vai? Então as nossas imperfeições também nós levamos conosco. Instalado o vício mental, o paciente transfere-se para o caminho do mundo anterior, vivenciando experiências que não costumam na esfera orgânica, mas que agradam psiquicamente em processo degenerativo. A gente muitas vezes entra em vários processos de degeneração moral, destruindo a nossa personalidade. Se a gente perceber, arquivados nas telas da memória, são ativados com facilidade sempre que algo, por semelhança, produz a liberação das lembranças. Sempre que a gente vê uma coisa que se junta àqueles nossos pensamentos, nós entramos em sintonia com os nossos vícios mentais. A gente queira ou não queira, até histórias, a gente libertimos-nos bastante, liberam-se durante as horas de repouso pelo sono, constituindo-se em sonhos de inquietante e consubação. Quando a gente está, às vezes durante o dia, até a gente tem uma trégua. Eu logo no início que eu entrei para a doutrina espírita, eu tinha verdadeiros processos obsessivos através do sono. Às vezes eu me deitava, dormia 1, 2 horas, o resto tudo era em pesadelo. Eu caía, eu sempre conto isso, eu cheguei a tirar as pernas da cama para não cair da cama, mas mesmo sem as pernas eu ainda caí.
ainda bati com a perna na parede, porque era um verdadeiro inferno em minha vida. Mas esse inferno, depois eu fui lembrar que foi as minhas convivências no passado que estava ainda instalada em minha consciência. Os vícios mentais são verdadeiros argozes na alma humana, são verdadeiros monstros na nossa vida. A gente às vezes se torna insuportável, sem paciência conosco mesmo. A desinquietação, o orgulho, a inveja, a raiva, o ciúme, tudo isso são monstros. E já imaginou se a gente for cortar cada parte do nosso corpo por causa disso? Não vai ter que arrancar a cabeça, não vai? A imensa área das emoções fica instalada pelas viciações mentais, os desencarnados que passam-se a se alimentar-se de formas pensamentos. Aqui tem outra observação: o pensamento é fonte da vida e responde conforme as vibrações mentais que lhe é dirigida. Nós dirigimos e o nosso pensamento e os espíritos afins respondem por esses nossos atos. Isso é o capítulo 31 dessa obra Nascente de Bênção. Eu já estou encerrando, a irmã já olhou para mim 2 vezes, tá? Se ela olhar a terceira, depois a gente vai conversar. Lá fora, né? Não pode ser aqui dentro, porque aí a gente entra no nosso passado, né? Aqui tem um capítulo dessa obra Liberta-te do Mal, Desafios Existenciais. Esse capítulo é muito importante. O que é isso? É que nós ainda estamos em processo de descobrimento da nossa consciência e por isso que se transforma num desafio. É fácil a gente vencer as nossas imperfeições? Não, por isso que é um desafio. E essas viciações, o que é que nós devemos fazer? Procurar nos enriquecer em caráter iluminativo, procurar enriquecer os nossos pensamentos, através de meditações, de orações, de leituras do Evangelho. Eu gosto muito da oração. Todas as vezes eu venci essas grandes batalhas minhas do passado, orando. Peço muito força a Deus. Hoje mesmo eu já envolvi vocês em minhas orações ontem. Não adianta a senhora me olhar assim, não, sério não, porque eu já orei pela senhora hoje, tá? Todos nós. Eu tenho essa admiração que é possível a gente vencer. É possível. Depende de cada um de nós. Se tem alguns germes de depressão, a gente procura meditar, parar a pensar. A gente vai para frente do espelho, se olha, vê se vale a pena continuar. Eu me sinto feliz. Falo para todo mundo que eu adoro viver. Eu adoro viver. Acho que a minha vida é um banquete de rosa, que eu gosto de viver. Tem pessoas que têm tédio de viver, têm nojo de viver. Tem pessoas que não se olham no espelho. Tem pessoas que não têm calma consigo mesmo. E nós devemos, além de ter calma conosco mesmo, nós devemos contagiar os outros com a nossa beleza. A coisa mais linda que existe é você fazer os outros que estão perto de você feliz. E para a pessoa de idade igual eu estou, que eu já fiz 80, vou fazer 81, né? Para mim conviver com a minha esposa é um sacrifício, porque pessoa idosa é teimosa, né? É teimosa. E eu peço a Deus pela minha teimosia. Tem pessoas que dizem: o senhor sempre fala que nas suas orações pede paciência. Eu peço. Para que ter paciência? Para te aturar. Tá entendendo? Não é isso? Para aturar fulano. Mas dentro de casa é um problema sério. A gente tem que tratar essa infeliz que está do nosso lado com carinho, com amor, porque nós estamos dependendo dela. A gente não pode de maneira nenhuma. Então, essas viciações que a gente traz da nossa mocidade, quando chega na velhice, ela acumula. Eu não gosto de parar em casa, porque eu tenho medo.
sabe? Então eu trabalho em serviço duro, se for preciso derrubar essa casa, fazer outra. Eu não gosto de falar, porque aqui tem dois que andam ali me vigiando, que vieram comigo. E chegar em casa essa semana, eu tive cortando de machado uma árvore dessa grossura, botei no chão, coloquei em pedacinho e fiz uma fogueira dessa altura de toros de madeira. Eu estou completando esse ano 81 anos, tá? Mas tenho essa bravura, essa coragem dentro de mim. Durmo poucas horas, as dores tomam conta de tudo, mas eu estou tocando barra e quero bem a vocês e quero bem a vida. E peço a Deus em minhas orações que me dê paciência para continuar tocando barra. Não é interessante? Nada de encontrar tédio, nada de encontrar infelicidade, nada de encontrar defeito nos outros, gente. Porque uma das coisas que mais a gente encontra é defeito nos outros. Para a vida parece que nós somos santos, mas nós não somos. Nós devemos, todas as vezes que nós estamos vendo defeito dos outros, a gente está tentando encobrir os nossos. E é interessante que tudo isso faz parte do escândalo que Jesus citou. Vamos deixar os escândalos de lado, orando, pedindo força a Deus e nos despindo dessas imperfeições, criando uma roupa nova na nossa vida espiritual, para que sejamos um participante do ensinamento de Jesus, quando ele diz que cada um de nós somos co-participante da sua luz. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Diz Bezerra de Menezes que aonde quer que a luz se encontrar, leve a sua luminosidade e dê mais intensidade àquela luz que você encontrou no seu caminho, para que você ajude a fazer essa transformação nesse mundo cheio de sofrimento. Muito obrigado, tá? Desculpa a brincadeira, tá? A irmã aí também, tá? E você, eu tirei a vida sua da flor da idade, tá? Seu João, nós agradecemos muitíssimo a sua presença. Obrigado. Esse estudo foi tão leve, tão bonito e cheio de tanto ensinamento para a gente. Muito obrigada. De coração, nós agradecemos a sua presença.